O Chile é um dos países mais desenvolvidos da América Latina. Embora tenha uma economia baseada na exploração de recursos naturais, como minérios e produtos agrícolas e florestais, o país conseguiu atingir taxas invejáveis de crescimento, de redução da pobreza e de alfabetização, quando comparadas com as taxas dos países vizinhos. Durante as primeiras décadas do século XX, o Chile também foi um dos países mais estáveis da região, com um ambiente relativamente tranquilo, enquanto os vizinhos passavam por turbulências políticas. Mas esse panorama foi perturbado por um violento golpe de Estado que, no auge da Guerra Fria, mergulhou o Chile num longo período de retrocessos, mortes e perseguições, do qual o país ainda hoje tenta se recuperar. No dia 11 de setembro de 1973, as Forças Armadas do Chile deram um golpe de Estado. Sob a liderança do então comandante do Exército, general Augusto Pinochet, os militares cercaram o Palácio de Governo e deram um ultimato ao presidente Salvador Allende. O cerco foi brutal. Pinochet mandou abrir fogo contra a sede do governo. 4 jatos da Força Aérea dispararam uma série de foguetes contra o histórico edifício do Palácio da Moeda no centro da capital, Santiago. Viva Chile! Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio não será en vano. 3 anos antes do golpe, Allende havia se tornado o primeiro socialista eleito democraticamente presidente de um país da América Latina. Ele tinha recebido 36% dos votos no primeiro turno. Pela lei eleitoral da época, quando o vencedor do primeiro turno não obtinha mais de 50%, o segundo turno era feito por eleição indireta no Congresso Nacional. O Congresso confirmou a vitória de Allende, que passou a governar com apoio de uma ampla aliança de esquerda formada por socialistas, comunistas, sociais-democratas e democratas cristãos. Durante seu governo, Allende estatizou mineradoras e bancos, aumentou os programas sociais e realizou um ambicioso programa de reforma agrária. Mas essa agenda de esquerda provocou tensões dentro e fora do bloco governista. Os democratas cristãos consideraram as reformas muito radicais e retiraram o apoio a Allende, que passou a brigar com o Congresso e também com o Judiciário. Em 1972, empresários chilenos, com apoio dos grandes jornais locais, começaram a boicotar o governo Allende, realizando seguidos lockouts que tiraram alimentos das prateleiras dos supermercados. Diante da crise, Allende planejava anunciar um plebiscito nacional no dia 11 de setembro de 1973. Esse plebiscito ia decidir pela continuidade ou pelo fim do mandato de Allende. No dia do anúncio, no entanto, Pinochet atacou o Palácio da Moeda. Allende, que estava dentro do edifício, cercado pelos militares, se suicidou com um tiro na cabeça, disparado por um fuzil que ele havia ganhado de seu amigo cubano Fidel Castro. Após o golpe, Pinochet assumiu o governo e, apoiado por uma junta militar, mandou prender, torturar e matar apoiadores de Allende. O Estádio Nacional, um símbolo local equivalente ao Maracanã para o Brasil, foi convertido em prisão política e centro de tortura. Dentro do país ficou a famosa chamada Caravana da Morte, em que militares cruzaram o território chileno em busca de dissidentes, e os voos da morte em que esses dissidentes eram torturados, amarrados e drogados antes de serem lançados de helicópteros no Oceano Pacífico. Fora do país, o Chile integrou a Operação Condor, um consórcio de ditaduras criado para caçar opositores nos países do Cone Sul, incluindo o Brasil. Os Estados Unidos apoiaram a desestabilização do governo Allende e o golpe dado por Pinochet. O governo militar brasileiro, que estava no poder havia quase 10 anos, treinou torturadores chilenos e abriu linhas de financiamento para a ditadura do Chile nos primeiros anos do governo Pinochet. Além das violações massivas de direitos humanos, a ditadura chilena também promoveu uma ampla reforma liberalizante na economia, desmontando o legado socialista de Allende. Pinochet reuniu em torno de si um time de tecnocratas formados na Universidade de Chicago nos anos 1970. Os chamados Chicago Boys promoveram em 1980 uma reforma total do sistema público de aposentadoria, transformando a Previdência num modelo de capitalização individual, para o qual o trabalhador contribuía com uma parte do seu salário e o empregador não contribuía com nada. A custo de uma enorme repressão, Pinochet estabilizou o país. E essa estabilidade, na base da força,
se reverteu em bons números na economia no início, números que não se sustentaram por muito tempo. O Chile sofreu oscilações bruscas nos indicadores econômicos nos anos 1980. Em 1982, por exemplo, o Chile mergulhou numa crise e o crescimento do PIB foi negativo. As tensões internas não apareciam porque o governo mandava prender e matar seus críticos. No campo externo, o Chile antagonizava com a Argentina, oferecendo bases militares para o Reino Unido durante a Guerra das Malvinas e envolvendo-se em disputas territoriais. A tensão com os argentinos precisou da mediação do Papa João Paulo II para não se transformar num conflito armado. Em 1987, depois que a situação se apaziguou, o líder da Igreja Católica viajou ao Chile, onde foi recebido por Pinochet, e testemunhou uma série de manifestações. A imagem internacional do país se deteriorava cada vez mais, e naquele mesmo ano, uma reforma constitucional passou a permitir a volta dos partidos políticos no país. O contexto, naquele momento, favorecia uma distensão. O bloco soviético estava em decadência, e com isso os Estados Unidos já não davam o mesmo apoio a ditaduras como a de Pinochet, que antes tinham servido de contenção ao avanço comunista na América Latina. Em 1989, o Muro de Berlim cairia. Em 1990, viria o colapso total da União Soviética. Ao longo dos anos 1980, Mikhail Gorbachev havia dado início em Moscou às profundas reformas conhecidas como Glasnost e Perestroika. Sem o mesmo apoio de outros tempos, Pinochet resolveu promover em 1988 um plebiscito. Os chilenos poderiam votar sim pela continuidade do regime ou não pela volta da democracia. O não venceu com 56% dos votos e em 1989 o Chile realizou sua primeira eleição presidencial em 19 anos. O vencedor foi o democrata cristão Patrício Alvim, um centrista, que assumiu o cargo em 1990, encerrando o ciclo de 17 anos de ditadura militar. Alvim decidiu investigar os crimes da ditadura. Assim que assumiu, ele anunciou a criação da Comissão da Verdade e Reconciliação. Em 1991, a comissão publicou o Informe Rettig, que publicou o nome e sobrenome de mais de 2.000 mortos e desaparecidos. Esse trabalho de elucidação dos crimes da ditadura continuaria pelas décadas seguintes, ao longo de outros governos que levariam o Chile a tentar acertar suas contas com o passado. Em 2004, um novo relatório, o Informe Valech, revisou para cima os números de mortos, desaparecidos e torturados. A edição mais recente desse trabalho foi publicada em 2011 e identificou mais de 40.000 vítimas de violações de direitos humanos nesse período, sendo mais de 3.000 mortos e desaparecidos. A identificação das vítimas foi acompanhada por um avanço paulatino na condenação de culpados. Ao contrário do Brasil, que adotou uma lei de anistia, o Chile identificou e puniu muitos dos militares envolvidos nos crimes da ditadura. Em 1993, o Chile realizou nova eleição presidencial que deu vitória a Eduardo Frei. Assim como seu antecessor, Frei também era democrata cristão. Os anos 1990 marcaram a consolidação do processo de redemocratização do Chile, mas a década não terminou sem que o país voltasse a ter de lidar diretamente de novo com Augusto Pinochet. Em 1998, Pinochet viajou para Londres. O ex-ditador tinha então 83 anos e foi em busca de um tratamento médico, mas acabou surpreendido por uma ordem internacional de prisão por crimes contra a humanidade. A ordem foi expedida pelo juiz espanhol Baltasar Garzón. Essa foi a primeira vez que um juiz aplicou um princípio chamado jurisdição universal. Segundo esse princípio, alguns crimes são tão graves que atentam não apenas contra suas vítimas diretas, mas contra a própria ideia de humanidade. Portanto, podem ser julgados a qualquer momento em qualquer lugar do mundo. Pinochet permaneceu em Londres, protegido de uma possível extradição para a Espanha, por 2 anos. Até que, no ano 2000, retornou ao Chile. O ex-ditador tinha vendido ao mundo a história de que estava velho demais para ser julgado. Mas assim que desembarcou em Santiago, diante de uma multidão de apoiadores e de críticos, ele se levantou da cadeira de rodas e saiu andando. Pinochet desembarcou em Santiago em março de 2000. No mesmo mês, tomou posse como presidente o social-democrata Ricardo Lagos, eleito em janeiro daquele ano. Em 2001, um outro 11 de setembro se tornou famoso, no dia em que a rede terrorista Al-Qaeda cometeu o maior atentado terrorista da história dos Estados Unidos.
As investigações posteriores sobre a rede de financiamento desse grupo terrorista provocaram um efeito inesperado: a descoberta em 2004 de que Pinochet mantinha contas secretas milionárias num banco americano. A maior parte do dinheiro provinha de um esquema de desvio de recursos públicos na época em que ele comandou o país. O escândalo abalou ainda mais a imagem do ex-ditador. Para muitos chilenos, Pinochet podia ser acusado de crimes contra a humanidade, mas jamais de corrupção. O caso levou a voltas e reviravoltas na justiça, que terminaram em 2018 com uma ordem de devolução dos valores que ainda não haviam prescrevido e com a condenação de vários envolvidos no escândalo. Durante todo o período de redemocratização, os triunfos eleitorais de partidos de centro à esquerda eram garantidos pela capacidade de manter em funcionamento uma ampla aliança de partidos que era chamada de concertação. No Chile, este conglomerado elegeu não apenas o Alvim, o Eduardo Frei e o Lagos, como também a socialista Michelle Bachelet, que em 2006 se tornou a primeira mulher eleita presidente de um país da América do Sul. A eleição de Bachelet foi muito simbólica, não só pelo fato de ela ser mulher. Bachelet é filha de Alberto Bachelet, brigadeiro da Força Aérea que no golpe de 73 acabou preso, torturado e morto por seus pares, pois ele era fiel ao governo Allende. Durante a ditadura, a própria Bachelet foi presa em Vila Grimaldi, um famoso centro de tortura em Santiago. Ela e a mãe dela foram submetidas a torturas e maus tratos. Uma vez em liberdade, se exilaram primeiro na Austrália e depois na Alemanha. Bachelet voltou ao Chile em 1979 e entrou na vida partidária com a redemocratização do país. Ela assumiu a presidência em março de 2006 e 9 meses depois, Pinochet morreu de um ataque cardíaco aos 91 anos no Hospital Militar de Santiago. Com a redemocratização, os chilenos passaram a experimentar melhorias de vida. Em 1990, ano em que acabou a ditadura, 55% da população chilena tinha geladeira em casa. Em 2006, esse percentual passou a ser de 96%. No fim do regime Pinochet, só 37% dos chilenos tinham máquina de lavar. No primeiro ano de Bachelet, esse índice passou a ser de 94%. Só nos 4 primeiros anos de democracia, a inflação foi reduzida de 32% em 1989 para 12% em 1993. O crescimento do PIB chileno foi muito maior em democracia do que sob a ditadura Pinochet. Além dos benefícios econômicos, a redemocratização trouxe consigo inúmeros outros ganhos. Um deles teve destaque importante no início dos anos 2000, o direito ao protesto e à livre manifestação. E Bachelet, mulher democrata e socialista, tornou-se alvo de uma onda de manifestações estudantis em junho de 2006. Uma nova geração de jovens estudantes chilenos já não se contentava só com a volta do direito ao voto e outras garantias que tinham sido suprimidas pela ditadura. Os estudantes queriam mais e foram às ruas lutar por isso. Essa onda de protestos foi batizada de Revolução dos Pinguins. O nome era uma referência ao uniforme que muitos secundaristas ainda usavam nas escolas públicas chilenas, com camisa branca, paletó escuro e gravata. Os estudantes queriam a gratuidade no transporte público, além de profundas reformas no sistema de educação. O dinamismo da democracia chilena não provocava movimentos apenas no campo da esquerda, com as seguidas vitórias dos candidatos da concertação e com os protestos estudantis que punham à prova os avanços democráticos. Também à direita surgiam movimentos importantes, como a reorganização interna das legendas desse setor, dentro de uma nova lógica, dentro de uma lógica democrática. Em janeiro de 2010, o empresário Sebastián Piñera tornou-se o primeiro líder de direita a governar o país depois do fim da ditadura. A vitória dele foi marcada por uma transição democrática e estável de poder, mostrando que o país tinha amadurecido em relação à ditadura Pinochet. Mas a alternância de poder entre esquerda e direita não foi capaz de aplacar a insatisfação social. Os estudantes se mantiveram na vanguarda das reivindicações por mudanças. Isso aconteceu porque o Chile não conseguiu mudar completamente seu sistema de funcionamento após o fim do regime militar. Grande parte das reformas neoliberais feitas nos anos 1970 e 1980 pelos chamados Chicago Boys continuavam vigentes, e a educação era um setor em que isso se sobressaía. O acesso à universidade era elitizado e mesmo as universidades públicas eram pagas pelos alunos, que contraíam enormes financiamentos para pagar os seus estudos. Assim como em 2006, no governo Bachelet, os estudantes voltaram a sair às ruas também em 2011, no governo Piñera.
Na primeira vez, os secundaristas tinham sido os grandes protagonistas. Na segunda vez, os universitários lideraram as marchas. As ruas do Congresso, as redes sociais, as escolas e as universidades eram palcos de disputas políticas. O país vinha experimentando a intensidade da democracia e do debate num nível inimaginável nos anos Pinochet. O poder, que estava nas mãos da direita com Piñera, voltaria às mãos de Bachelet quando ela foi novamente eleita presidente em 2013. Em seguida, o próprio Piñera voltaria a governar o Chile, ao vencer as eleições presidenciais seguintes em 2017. O vai-vem entre Piñera e Bachelet mostra os efeitos de uma Constituição que dá ao presidente chileno um mandato curto de apenas 4 anos, sem direito à reeleição, a não ser que seja em períodos alternados, como aconteceu com Piñera e Bachelet. Mas mesmo essas regras podem mudar. Todo o processo de manifestações, toda a pressão por avanços sociais que marcou o país desde o início dos anos 2000, culminou em 2020 num grande plebiscito nacional que decidiu pelo início de uma reforma total da Constituição. Os 155 membros da nova Convenção Constitucional foram eleitos e empossados em 2021. Eles receberam a missão de, em no máximo 1 ano de mandato, concluir uma reforma para pôr abaixo o legado constitucional da ditadura Pinochet. Uma das características marcantes dessa Constituinte é a paridade de representação entre homens e mulheres, além da forte presença de membros independentes e de representantes de povos originários, que não estão ligados, às vezes, aos partidos tradicionais. Em 2022, eleitores de todo o país vão voltar às urnas, dessa vez para dizer se aceitam ou não essa nova Constituição. Do golpe nos anos 1970, a decisão de construir uma nova Constituição em 2020, quase meio século se passou. Ao longo de todo esse tempo, o Chile deixou de ser uma das mais longas e sombrias ditaduras militares do mundo para passar a servir de exemplo como uma democracia pujante marcada pela alternância pacífica no poder. O país ainda precisa conjugar crescimento e riqueza com igualdade e redistribuição de renda. Os desafios adiante ainda são imensos, mas o Chile demonstra que a verdadeira estabilidade não é a estabilidade forçada, imposta por militares, por torturas e por perseguição. A estabilidade que o país busca é uma estabilidade dinâmica, na qual as diferentes correntes podem se expressar e disputar livremente o poder.